Boa noite a todos. Eu sou Fernando, que todo mundo seja bem-vindo à comunidade Garbachuta. Eu peço a paciência de vocês, nós temos bastante recado da casa aqui. Primeiramente, vamos acalmar o nosso coração e se manter em silêncio, porque os mentores já estão aqui, os socorristas e demais espíritos. Milhares de espíritos no plano espiritual também vêm assistir à palestra, assim como muitas pessoas, quando dormem, fazem visita no plano espiritual para também assistir às palestras de lá. Verdade? Eu acho que vocês já perceberam que a comunidade está com algumas novidades. A partir de hoje, nós estamos também colocando os recados aqui no slide. Nós estamos colocando os palestrantes também e os cursos da comunidade Garbachuta. Todos os dias, ou quase todos os dias, a nossa comunidade tem estudo. A nossa comunidade está precisando de trabalhadores voluntários. E muitas vezes as pessoas e colegas meus me perguntam que eu não tenho mediunidade, eu gostaria de trabalhar na comunidade ou no centro espírita. E muitas vezes a pessoa fica com vergonha, né? Mas não precisa ser médium para você trabalhar no centro espírita. Você pode fazer atendimento ao público ou ajudar a comunidade com tratamento fraterno, ou você simplesmente também, esse trabalho grande é um trabalho pequeno, como compartilhar as mensagens e eventos da nossa comunidade. Então venha trabalhar conosco, converse com a Leila, conversa com os responsáveis daqui, até comigo. Olha, eu quero trabalhar no centro espírita, né? Muito prazeroso, né? Nós trabalhamos nos dois mundos, mesmo que a pessoa não tenha mediunidade. Ela trabalhando no centro espírita, ela vai estar trabalhando nos dois mundos. Eu quero dizer para vocês que a nossa comunidade, ela tem uma vida muito ativa na internet. Todas as quarta-feiras, como agora, nós então estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, na página Comunidade Espírita Garbachuta, Matão, São Paulo. E todas essas palestras nós estamos passando também para o YouTube, que tem um canal chamado CECS, que é as siglas, né, da comunidade Matão. Então eu peço para vocês compartilhar as palestras para chegar a um número de pessoas que está precisando de uma palestra, de uma palavra amiga, na verdade. Nós temos um estudo que vai começar dia 3 de setembro do ESP, que é um estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, se a pessoa está descobrindo a mediunidade agora, ou a pessoa não sabe nada do espiritismo, nós estamos começando esse estudo sistematizado, que, como eu falei, vai começar terça-feira, né, dia 3 de novembro, de setembro, às 8 horas. Quem tiver interessado, conversar com a lei responsável pela comunidade Garbachuta. Nós temos outra novidade também. Os pais, eu acho que hoje à noite não tem, mas os pais que têm criança pequena, nós estamos com uma responsável aqui na biblioteca. Então, enquanto o pai e a mãe assistem a palestra, a criança fica com a responsável ali na biblioteca. Ela se diverte e o pai e a mãe, então, fica assistindo a palestra, né? E nós também pedimos, por gentileza, em colocar o celular no silencioso. Às vezes as pessoas precisam de ajuda, ou precisam de uma cura, ou simplesmente ela precisa de algo que a espiritualidade pode oferecer,
e ela fica conversando pelo WhatsApp, no centro espírita, ela sai da faixa vibracional dos mentores espirituais. E muitas vezes ela não consegue também assistir a palestra. Então nós pensamos, por gentileza, em colocar em silencioso o celular. Então deixa eu ver se tem mais algum aviso. Acho que não tem mais nenhum. Bem, o palestrante de hoje é um amigo muito querido por mim. Eu estava falando para ele agora, antes então de começar a palestra, que o Orson Carrara é um palestrante incansável, ele não se cansa. Eu estou numa plataforma e está postando vídeo. Eu estou no TikTok e ele também está postando vídeo. Então nós vamos ter a palestra com o tema Esforços que se somam e orientam. Então chega de falar, né? Eu acho que a gente tem bastante recado. Vamos então para a nossa oração. Eu peço por gentileza para quem se sentir à vontade de fechar os olhos, a gente mentalizar em Jesus e agradecer a Jesus pela vida, agradecer pelos problemas. Jesus, muito obrigado pelos problemas, porque muitas vezes eu escolhi essa programação para eu evoluir espiritualmente. Obrigado pelo pai, pela mãe, mesmo que não estão encarnados, mas mentaliza eles, manda vibração de gratidão a eles. Obrigado pelos animais, pela comida. Agradece a Jesus, ao mentor espiritual, porque nós temos um anjo da guarda, que muitas vezes eles nos salvam e a gente não sabe. E a gente acha ainda que nós estamos abandonados por Deus, não é verdade? Agradecer a Jesus pelos nossos inimigos, que sejam inimigos físicos ou espirituais, porque nós podemos aprender com todos. Pedir para Jesus para iluminar, orientar as prostitutas, os criminosos, aqueles que erram, aqueles que são maldosos, porque eles não sabem ainda do amor de Jesus. E, no final, pedir que nesse exato momento, na zona umbralina, onde que há os espíritos sofredores, ou os espíritos que estão perdidos no espaço, que Jesus possa emitir a sua luz para resgatar esses espíritos, porque eles são também filhos de Deus. Jesus, amado Mestre, fazei de nós o instrumento de vossa paz. Assim seja. Então eu peço para o Orson que ele dê uma ordem na palestra. Gentileza. Meus amigos, nossa alegria por estar aqui novamente. Falar da doutrina espírita faz transbordar no nosso coração um entusiasmo muito grande e uma alegria, principalmente a gratidão, justamente pelo conteúdo intrinsecamente, expressivamente confortador e orientador que o Espiritismo contém. Minha saudação a todos, esperamos que a vibração da noite seja muito favorável a todos nós. Viemos falar de esforços que se somam e que orientam. É muito interessante porque Deus, a perfeição absoluta, o Criador do universo, o Pai de todos nós, o Criador de todas as criaturas, de todas as coisas, na sabedoria de suas leis, que estabelecem um caminho a ser trilhado,
colocou nas suas criaturas, naquelas que ainda são irracionais, o instinto. Naquelas que já superaram o instinto e alcançaram a razão, como é o nosso caso de humanos, está presente ainda o instinto, mas já com o benefício do raciocínio. Somos capazes de raciocinar, somos capazes de pensar, de refletir, de sentir. Daqueles que já superaram o estágio humano e já estão dispensados de reencarnar, também vive dentro deles o esforço pelo bem comum. Existe uma lei de amor que dirige a evolução de todos nós. Deus, que ensinou os pássaros a construir os seus ninhos, que ensinou as formigas a carregarem as suas folhas para se abastecerem para o inverno, e eles, os pássaros, elas, as formigas e tantos outros animais e aves do reino animal que poderiam ser citados aqui, o fazem instintivamente, sem nenhuma consciência do que fazem, mas guiados pelo instinto de sobrevivência, demandam esforços, trabalham constantemente. E mesmo que a gente jogue veneno nas formigas, mesmo que a gente destrua o ninho das pombas que invadem os nossos telhados e fazem as sujeiras, estragem ali as doenças, elas reconstroem, vão na natureza, recolhem os galinhos e refazem os seus ninhos em outros lugares. Se nós fechamos aquele buraco, se nós impedimos que elas façam ali onde a gente não quer. Existem esforços em toda parte. Para aqueles que já atingiram a idade do raciocínio, como é o caso da humanidade consciente, nós vemos esforços desde a civilização primitiva, porque naqueles homens primitivos, que já iniciavam a vida mental, também havia o esforço da autodefesa. Os desafios naturais da vida faziam com que se movimentassem para se defenderem, para se protegerem do tempo, dos temporais, para se protegerem da noite, para se alimentarem na caça. E aqueles homens despendiam esforços, e todos esses esforços vão desenvolvendo a inteligência. Mais adiante, com homens com a inteligência mais desenvolvida, sempre houve esforços. Se nós pensarmos nos esforços dos abolicionistas, por exemplo, que moveram campanhas, que moveram letras, que moveram a sua inteligência para que a liberdade dos escravos fosse procedida, muitos deles pagando com a vida, enfrentando todo tipo de perseguição, demandaram esforços na história de todo o planeta para a libertação dos escravos. Embora ainda tenhamos escravidão disfarçada. Mas claro que não foi só isso. Se pensarmos no esforço de Louis Braille, que fez o alfabeto para os deficientes visuais, se pensarmos em Albert Sabin, que pesquisou para produzir a vacina contra a paralisia infantil, se pensarmos naquele, me foge o nome agora, vocês vão me lembrar, aquele que inventou a imprensa, Gutenberg, o Gutenberg que facilitou a vida da comunicação inventando a imprensa. Foram esforços continuados de vários homens das ciências, da comunicação, das artes, vários esforços que vão se somando para que a humanidade avance. Tivemos agora as Olimpíadas da França, e aqueles atletas que treinaram anos, se prepararam, se esforçaram para que pudessem se apresentar e conquistar destaque de desempenho atlético nas Olimpíadas. São esforços que estão em toda parte, desde os seres irracionais que estão também fazendo a sua evolução, porque Deus não tem preferência. Deus ama todas as suas criaturas, não necessariamente humanas. Os insetos, os animais, também são criaturas de Deus e não estão destinados àquela vida de sempre.
O cachorro sempre vai gerar outro cachorro. A pomba sempre vai gerar outra pomba. O jacaré sempre vai reproduzir outro jacaré. No entanto, a alma está evoluindo no reino animal, está evoluindo no reino vegetal, para depois alcançar a racionalidade. E nós já vencemos várias etapas, como almas imortais, elaboradas através dessa passagem do princípio mineral, vegetal, animal. Já alcançamos o reino da inteligência. Somos capazes de pensar, somos almas que pensam, capazes de refletir. É fruto de muito esforço, é fruto de milênios de caminhada. Caminhada que não se encerra aqui, porque esta caminhada continua infinitamente de aprendizados. Chega o ponto que não precisamos mais reencarnar, como diz. Mas isso não nos isenta de trabalho. Quanto mais o espírito evolui, mais consciência adquire e mais noção do dever ele adquire. E, portanto, se há um lugar que se trabalha muito, é no mundo espiritual. Se há espíritos que trabalham muito, são os espíritos superiores. Porque os espíritos superiores, eles demitem o egoísmo, eles se dispensam da vaidade, eles não sentem orgulho, eles só pensam em ajudar aqueles que ainda estão na retaguarda. O trabalho dos espíritos benfeitores é esse: é ajudar aqueles que ainda estão tropeçando, que ainda estão caminhando, que ainda estão sofrendo. Eles não precisam mais reencarnar. No entanto, encarnam, não é reencarnação, encarnam em missões especiais, como é o caso do Cristo, um irmão mais velho que nós, um espírito que já alcançou a perfeição, está dispensado de reencarnar. No entanto, encarnou-se entre nós para nos ensinar essas maravilhas. Este roteiro de luz para os esforços que se somam em todos os segmentos da atividade humana, em todos os segmentos da educação, das artes, dos esportes, da literatura, em todos, porque em todos os segmentos de atividade humana, sejam quais forem, há aprendizados permanentes, aprendizados que vão amadurecendo a alma, vão aprimorando a capacidade da alma de produzir conteúdos. Recentemente, falando sobre esse tema, numa outra versão, nós citamos o grande Antônio Carlos Gomes. Eu estive em Campinas numa manhã de domingo, dia 14 de julho. Eu não sabia que era aniversário de Campinas. Eu fui a Campinas como vou normalmente, tenho lá contato com várias casas, e fui no domingo de manhã, 14 de julho, para falar. E era aniversário de Campinas, 250 anos de fundação dessa importante cidade paulista. E fui falar na União Espírita Antônio Carlos, fundada em 1938, uma instituição de médio porte, com amplo trabalho social, fundada com a inspiração de Antônio Carlos Gomes, que foi um espírito que trabalhou muito pelo movimento espírita de Campinas, inclusive com a fundação do Centro Espírita Allan Kardec, que ele também orientou. Mas como a família não tinha condições de entender o espiritismo numa época de preconceitos como aquela, quando fundaram o Centro Espírita, que queriam dar o nome de Carlos Gomes, o próprio Carlos Gomes orientou para que tirasse o Gomes e pusesse apenas o União Espírita Antônio Carlos, para que não gerasse constrangimento na família. Muito bem, eu estive lá para fazer a palestra no dia do aniversário de Campinas. Qual não foi a minha surpresa que antes da palestra, o violinista Paulo Simões apresentou um trecho de Hugo Guarani, esta importante composição musical que nos encanta os ouvidos, fruto da sensibilidade daquele que é considerado o maior compositor brasileiro. Que esforço não despendeu esse autor, esse compositor, para nos oferecer aquela pérola que ouvimos diariamente na Voz do Brasil. Me surpreendeu, me sensibilizou, porque eu gosto muito de música, eu sou movido à música. Nas minhas caminhadas é folhinha de ouvindo bandas de coreto. Não sei se vocês gostam, mas eu adoro banda de coreto. E às vezes
êxtase das alegrias ao recordar a minha infância, quando aos 6 anos de idade marchava atrás da banda no esforço daqueles músicos que executavam as suas marchinhas e dobrados. E depois que passou a palestra, esse violinista ficou tocando durante a confraternização ali em Comes e Bebes. Vim embora para o Matão, peguei o contato do Paulo Simões, e qual não foi a minha surpresa ao pesquisar sobre ele, que ele é integrante da Orquestra Sinfônica de Campinas, professor de violino para crianças carentes ou não carentes, ali dentro da instituição. Inclusive vou entrevistá-lo. Se vocês acessarem o meu blog, verão lá a matéria sobre Antônio Carlos Gomes, onde faço um resumo sobre esse violinista famoso, importante e integrante da União Espírita Antônio Carlos, que é uma homenagem a Carlos Gomes. Estou citando aqui a música, que é um esforço humano decorrente dessa capacidade de percepção que alcança as altas esferas e ouve o exalar dos grandes espíritos, que exalam pelo universo a harmonia que lhes vai no interior. Por outro lado, poderíamos citar aqui, como estamos comemorando em Matão, o centenário de Wallace Leal Valentim Rodrigues, que produziu essas pérolas da literatura. É impressionante a capacidade desse espírito que encarnou aqui, viveu em Araraquara e Matão, e produziu esta quantidade inumerável de livros que exaltam o belo, exaltam o esforço, exaltam a importância da dedicação às grandes causas. O próprio mestre, quando esteve entre nós, um espírito perfeito, desfrutando de felicidade, sujeitando-se à mediocridade do planeta, vem e afirma: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Seria muita ingenuidade nossa a gente achar que Deus criou o mundo, criou o universo, criou as leis, criou as criaturas, sentou na cadeira de balanço e lá ficou sem fazer nada pela eternidade. Não tem cabimento nenhum, irmãos. Não tem cabimento nenhum. Foge a mais elementar lógica. E Jesus afirma: meu pai trabalha também. Aliás, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus não cessa. Deus não para de trabalhar. Imagine, criou esse universo conhecido, diga-se de passagem, porque existem outros universos. O nosso universo, conforme afirma a ciência, terá um fim. Ele vai se esgotar. O nosso Sol vai se esgotar ao passar de um certo período, que serão bilhões de anos pela nossa conta relativa do estágio que estamos. Mas vai chegar um dia que o nosso universo não vai existir mais, porque existem outros universos paralelos, a nossa cabeça não consegue dimensionar isso. E Deus está em toda parte, constantemente criando, constantemente, sem parar, criando criaturas, criando princípios espirituais que vão caminhar para uma evolução. Há um esforço constante, há um esforço permanente, e Deus não cessa de trabalhar. Imaginem, Deus é onisciente, Ele sabe tudo o que acontece em todos os universos, simultaneamente em tempo real. É onipresente, está presente em tudo que criou, está presente em nós, está presente aqui, está presente na China, na Lua, em Marte, em outras galáxias, em outros universos. Porque Deus não é um Senhor de barbas longas, um Senhor de cabelo branco, deitado numa poltrona, com tapete vermelho na frente. Não, em absoluto. Deus não tem forma humana. Deus não tem mão, não tem braço, não tem orelha, não tem nariz, não tem rosto, não precisa. Nós ainda precisamos. É o estágio que nós estamos. Mas a nossa destinação é transformar-se em luz. 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 E poderemos agir como co-criadores, igualmente conduzindo a construção de planetas, administrando galáxias, interagindo galáxias, conduzindo irmãos menores nossos que ainda estão caminhando, tomando conta do reino vegetal, tomando conta do reino animal. Ou será que somos ingênuos a pensar que tudo isso está largado? Não existe nada largado. Tudo obedece a um direcionamento muito sábio, a um direcionamento constante, permanente, conscientemente conduzido
por inteligências nobres, perfeitas, que cumprem a vontade de Deus. Chegará a nossa vez também. Por isso esses esforços permanentes orientam para esse caminhar. Jesus vai dizer: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Como dizer? É preciso esforçar-se. Mas esforçar-se para quê? Para tudo. Adquirir conhecimento, desenvolver virtudes, transformar a nossa maneira de ser, desenvolver e cultivar a fé, desenvolver a confiança em Deus. O próprio Jesus, ao ressurgir da crucificação, foi considerado morto, como que era um vencido, porque quiseram destruí-lo. E aparentemente, fisicamente, o destruíram, porque o humilharam, crucificando numa cruz. Mas ele se deixou imolar. Ele poderia ter escapado, poderia ter desaparecido. Ele tinha domínio sobre o corpo, sobre a matéria, poderia desfazer o corpo quando quisesse. Mas se submeteu àquela brutalidade, submeteu-se à ignorância humana, para, primeiramente, falar do perdão, exemplificar o perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem mesmo, não sabemos até hoje, eles estão sem barata tonta ainda, nos perdendo em bobagens, disputando ideias, ainda estamos brigando por bagatelas, ainda estamos fazendo guerra, ainda estamos divididos sobre vários aspectos, ainda estamos estropiados. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não sabem, não sabemos mesmo. Ainda estamos tentando aprender. E esses esforços que se multiplicaram através do tempo, através da ciência, que desenvolveu todo tipo de assistência nas várias indústrias, na tecnologia que hoje dispomos, mas também na área medicinal, principalmente, na área hospitalar, da saúde, da educação, das artes, do esporte, de tudo que desfrutamos desse mundo, não é? É fruto de esforços de muita gente que renunciou a noites de sono, de gente que renunciou a vaidades, de gente que nunca aparece e que trabalha anonimamente para construir detalhes da vida infantil, da orientação aos moços, da empregabilidade, do conforto material, da indústria da automobilística, da indústria da aviação, cientistas, pesquisadores, trabalhadores em todas as áreas, remunerados ou voluntários. Isso é absolutamente secundário. Se é remunerado ou voluntário, é secundário. O que importa é o esforço desenvolvido. Porque dentro de uma pessoa voluntária, nós podemos ter um reclamão que está sempre insatisfeito de fazer aquilo. Dentro da área profissional, nós também temos pessoas que agem com má vontade no que fazem. Mas todos nós conhecemos pessoas que profissionalmente são muito competentes, são muito atenciosos, são verdadeiros trabalhadores do bem. E esses esforços continuados, de voluntários ou remunerados, de pessoas de boa vontade ou de má vontade, esses esforços vão acumulando experiência e maturidade e vão demonstrando a finalidade da vida. Por que nós existimos? Teríamos que nos perguntar: por que nós existimos? Bom, a primeira resposta óbvia é: Deus me criou. Eu não pedi para nascer. A pessoa vai dizer como primeira coisa. No entanto, quando eu vi, eu já estava aqui. Não pediu, nós imploramos para nascer. Porque estávamos no mundo espiritual lá, em vias de análise das nossas bobagens, praticadas em épocas de inconsciência passada, necessitados de readquirir equilíbrio, e a sabedoria de Deus abre uma porta, ou várias portas sequenciais, com a bênção do esquecimento. Nós não lembramos por quê. Não lembramos por que escolhemos passar por isso, por aquilo, não sabemos, não lembramos conscientemente. Quando a gente retornar, graças a Deus, então foi por isso. Foi por isso que eu passei, por isso, obrigado, Senhor. Então, os terrenos, de todo tipo,
estão aí fazendo parte da nossa caminhada, né? Todo dia a gente enfrenta coisas que nem sempre a gente compreende. No entanto, essas ferramentas são para o nosso progresso, são para o nosso bem-estar. É por isso que o advento da doutrina espírita, que não é invenção de Allan Kardec, não é imaginação do codificador, o advento da doutrina espírita é a demonstração clara do que são as leis divinas, que não privilegia ninguém, que não favorece ninguém, não há nenhum tipo de favoritismo, não há nenhum tipo de privilégio. Existe uma lei justa. Por que passa por isso? Se nós passamos por isso, por aquilo, é por uma necessidade que nós saberemos mais tarde. Presentemente, nós temos que desenvolver um esforço de aceitação. Porque se a gente cair na revolta, a gente piora as coisas. E eu concordo, não é fácil manter serenidade diante de certas circunstâncias. Todos nós somos abalados, chacoalhados com circunstâncias muitas vezes difíceis, dolorosas. No entanto, nós temos que desenvolver esse esforço de superação desses traumas, dessas dores, dessas lutas, porque elas têm uma finalidade didática e educativa. Deus é bom, Deus é perfeito. Nós aprendemos com a sabedoria trazida pelas obras da codificação que Deus é soberanamente justo e bom. E alguém perguntaria, mas por que Deus me fez sofrer desse jeito? Deus não fez sofrer. Deus quer o bem dos seus filhos, todos nós. É que nós criamos necessidades que precisamos enfrentar por razões que saberemos mais tarde. Então, no momento, enfrentando essa ou aquela dificuldade, é nosso dever, apesar da dificuldade, tentar entender por quê. Se a gente não encontrar razão nesta vida, a gente faz uma análise, analisa o que passou. Se a razão não está agora, a causa é passada. E a gente não tem acesso ao passado. Por enquanto está embaçado, está embaçado. Por que está embaçado? Porque se a gente soubesse, seria prejudicial para nós. Nós temos que aprender a lidar com isso e reconheceremos mais tarde a bondade do Criador. Então Jesus vai nos dizer, buscai e achareis, demonstrando que é preciso um esforço de ir buscar. Quando foram chamá-lo para trazer Lázaro, que havia morrido, e ele disse que Lázaro não havia morrido, e ele traz Lázaro para fora, não? Lázaro, levanta-te e venha para fora. E Lázaro saiu do túmulo, causando espanto em toda aquela gente. Mas ele disse, removei a pedra. Ora, para quem levantou aquele que era considerado morto, tirar a pedra, ele podia ir lá desmanchar a pedra. Para ele, levantou aquele que era considerado morto, a pedra, mas olha o ensinamento, removei a pedra. Os contemporâneos, os participantes daquela cena, tiveram que ir lá e tirar a pedra. Demandou um esforço de tirar a pedra do túmulo. Como nos ensinaram que a gente precisa realmente fazer esforços. Eu fico pensando nos esforços de Caio Archútel, aqui em Matão. Este homem que enfrentou adversidades, preconceitos, lutas de todo tipo, inclusive a orfandade. Os seus pais morreram quando ele tinha 9, 10 anos. Foi criado pelo avô, veio parar em Matão, instalou a sua farmácia, que está lá até hoje, a farmácia Archútel. E depois tomou conhecimento do Espiritismo e dedicou a sua vida a exaltar a imortalidade da alma. Ele baseou toda a sua plataforma de trabalho na racionalidade que o Espiritismo apresenta. É uma doutrina racional, mas ao mesmo tempo nas esperanças e consolações desta realidade patente. Somos imortais. Me perdoe, já disse isso muitas vezes aqui, mas isso me encanta. Vocês já pensaram que coisa magnífica? Nós nunca vamos ter fim. Isso significa que nos reencontraremos continuamente. Oh, Leire, você lembra de Matão 500 anos atrás? Que coisa, nossa, o que você tem feito nos últimos 500 anos, Leire? Eu tenho andado bastante. Então, isso me encanta,
porque nós vamos acompanhar o progresso da civilização, nascendo e renascendo continuamente para desenvolver a mente, desenvolver as virtudes e principalmente a nós mesmos. Se hoje a gente não é flor que se cheira, na próxima talvez possa dar uma cheiradinha em nós e a gente não vai ficar bravo. Porque hoje, se a gente for cheirar, é capaz de levar um tapa. Antes a gente enfiava uma faca, dava uma lançada, agora a gente fica bravo. Já melhorou. Na próxima a gente fala, dá um tapinha nas costas, né? Então a gente vai melhorando, porque esses esforços de tanta gente vão nos dando exemplos, como o Cabachuque, o que eu disse. Já imaginaram o esforço de Chico Xavier, submetendo-se àquela disciplina que ele precisou ter do próprio comportamento, para ser médium de mais de 600 espíritos que se manifestaram pela sua mediunidade? Já imaginaram o esforço de Emmanuel, de catalogar trechos do Evangelho, tirar trechinhos, estudar cada trechinho e tirar aquelas bênçãos que nos oferece na coleção Fonte Viva? Já imaginaram o esforço de Jesus por nós, mostrando a rota da felicidade? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, perdoai 70 vezes 7 vezes, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Já imaginaram o esforço de Paulo de Tarso, que era membro do STF da época, perseguia os cristãos, mandava matar quem era contra o judaísmo, perseguiu Jesus, enfrentou Estevão, prendeu Estevão, matou Estevão, condenou ao apedrejamento e foi prender Ananias, que havia transformado a sua noiva em cristã. Quando chega nas portas de Damasco, o próprio Cristo lhe aparece. Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado. Mas Saulo, melhor dizendo, era de coração honesto, era uma criatura boa, ele era rígido apenas, rígido com a lei que ele conhecia. Ele não conhecia Jesus. Jesus foi buscar justamente aquele que era o seu mais pertinaz inimigo. Aparece para ele uma luz, ele ficou cego. Quem sois? Sou Jesus, aquele a quem tu percebes. Aí surge a frase clássica: Senhor, o que queres que eu faça? Eu coloquei essa camiseta aqui de propósito, por causa da palestra, por causa do tema. Essa camiseta foi feita pela Uzi Barretos, e aqui atrás está essa frase de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Está escrito aqui atrás. Porque a ficha de Saulo caiu. Ele se deu conta da infantilidade que ele praticava perseguindo os cristãos, quando ele percebe a luz que orientava os cristãos. Havia um esforço do Cristo até hoje, continua o esforço, porque nós ainda estamos bem distantes daquilo que ele propôs. Ele ainda continua trabalhando por nós e disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Conheço todas as minhas ovelhas. Que coisa maravilhosa, gente! Que conforta o coração de nós todos. Conhece a nós que estamos aqui encarnados, conhece aqueles que já voltaram para o mundo espiritual, e a todos orienta. A sua grandeza, a sua luminosidade é tão intensa que ele contagiou alguns que já nós reconhecemos. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros, Zilda Armas e tantos outros que renunciaram a si mesmo para servir em nome dele. Nós ainda estamos tateando, né? Ainda estamos tentando, a gente ainda se deixa dominar por paixões humanas, por várias questões, mas é aprendizado, não é motivo de desânimo, não. Pelo contrário, é estímulo de continuidade. Então, esta camiseta da Uzi Barretos é um esforço da Uzi Barretos, assim como a Uzi Matão promove também a Feira do Livro, a Semana Chico Xavier. Em toda parte há esse esforço de muita gente para projetar essas luzes que nos fazem tão bem
e que pode beneficiar outros. Esta casa, aqui em Matão, fundada há décadas, continua com seu esforço de portas abertas, como foi apresentada a programação de estudos. Quanto esforço! Tem muita gente. Graças a Deus, todos nós fazemos parte desse esforço. Graças a Deus estamos integrados. Por isso não podemos desprezar as iniciativas, porque as iniciativas, elas fazem parte desse esforço gigantesco, coletivo, que está em toda parte. Quando a gente quer saber de um convite, seja lá qual for, uma palestra sobre psicologia, uma palestra sobre audição, um médico, um advogado, um dentista. Aliás, eu continuo procurando um dentista que queira falar sobre o dente à luz do Espiritismo, porque eu acho notável a questão da dentição, falar, o dentista vir aqui explicar essa máquina que nós temos dentro da boca, né? Que mastiga os alimentos, que cria uma estética facial, e que a gente já nasce com aquilo, a criança tem um dente de leite, depois nasce o dente permanente. Né? Vocês vejam quanto assunto dá para falar, mas não vou falar de dente não. Mas enfim, a gente recebe um convite, não necessariamente espírita, qualquer convite. Aquilo pode ser cultural, pode beneficiar alguém. Há alguns anos, antes da pandemia, esteve aqui no SESI Matão, aquele maestro, João Carlos Martins. Eu fui lá, tinha 40 pessoas. Aquilo foi um soco no meu estômago. 40 pessoas diante de uma sumidade como o maestro João Carlos Martins, diante de uma apresentação de uma grande orquestra que ele trouxe. Nós temos que valorizar as iniciativas musicais, teatrais, apresentação de corais, palestras espíritas ou não. Quando nos é possível, é claro. Ninguém está pedindo sacrifício, mas temos que nos esforçar, porque esses esforços se somam e orientam a nossa vida. Vocês sabem que eu tenho o hábito de falar nas palestras o prossiga. Depois, no final da palestra, deixa eu abrir, daqui a pouco você. É comum que eu use esse verbo. Prossiga! Porque nós precisamos prosseguir mesmo. Senão a gente não aguenta. É a perseguição do prosseguir que nos fará fortes diante de quaisquer obstáculos. E às vezes eu vou em algumas cidades, não falo prossiga, né? Por várias razões, não é toda palestra eu falo prossiga. E às vezes não fala, eles pedem para voltar lá e falar, fala prossiga. E eu tenho que repetir, prossiga! E eu incluo, prossigamos. Claro, nós temos que prosseguir com as nossas tarefas, porque é elas que nos dão sustentação. E dentro das possibilidades, nos engajemos nas iniciativas culturais, assistenciais, doutrinárias, educativas, artísticas, porque é isso que nos dá sustentação. Se a gente se isolar, a gente corre o risco do Alzheimer, por exemplo. Nós vamos entrevistar, agora vamos gravar ainda. Eu estou esquecendo o nome do médico, Dr. Carlos, estou esquecendo o sobrenome dele. Ele é de Porto Alegre. Ele acaba de lançar um livro Alzheimer sobre a visão psicoclínico espiritual. Eu já o entrevistei uma outra vez sobre outro assunto, e agora ele acabou de lançar um livro. E nós vamos entrevistá-lo brevemente. E ele, ouvindo uma palestra dele esses dias, ele fala sobre o componente emocional como causador, um dos fatores causadores do Alzheimer, né? O isolamento, a gente se fecha dentro da gente, perde o contato social e acaba se maltratando, se anulando. A gente não deve fazer isso. A gente deve estar integrado com as boas causas, comparecer sim às palestras. Nós tivemos aqui na quarta-feira passada o brilhante André, que todos nós admiramos e vimos a sua capacidade, né? Então, a gente deve nos valer desses esforços, porque
a arte tem um grande componente de sensibilização. E diante desse conhecimento vastíssimo da doutrina espírita, lembrando esses vultos, Jesus, Paulo de Tarso, Carmo Achuca, Chico Xavier, Madre Teresa, Zilda Arnes, Irmã Dulce, e tantos outros que trabalham, está lá o nosso Nivaldo com seus quase 100 anos, prosseguindo, apesar da idade avançada, prosseguindo, lúcido. É preciso mesmo prosseguir. Esses esforços todos clareiam o nosso caminho e orientam, porque teremos experiência que podemos viver ou observar aos outros. Por isso eu vivo convidando aqueles que desejarem fazer palestras, comecem, porque é só começar, depois vai, comecem, porque a demanda existe, e é preciso também exercitar esse dom da voz. Eu adoro a voz humana, com a sua variedade, a sua gravidade, o seu tom, o seu ritmo. Isso é lindo, é um recurso que Deus nos deu, mas não necessariamente precisamos fazer palestras, existem muitas outras iniciativas, mas os incentivos que possamos dar uns aos outros são de grande valor. Por isso, meus amigos de Matão, da comunidade Espírita Cabachuto, os amigos que estão vendo o vídeo pelo YouTube, prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando. A vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo, é óbvio. A vida prossegue e devemos sempre confiar em Deus, que só o nosso bem Ele quer. Providencia tudo para que tenhamos harmonia dentro de nós. Se algum motivo nos atinge, nos causa sofrimento, desarmonia, dor, ergamos o pensamento a Deus. Ele não nos abandona. Deus é providência, é presença, é socorro, é conforto, é auxílio para que nos sintamos seus filhos. Muito obrigado, Senhor, por esse instante. Muito obrigado. Queremos agradecer imensamente o Orson pela palestra apaixonante. Isso aqui vai ser uma observação. Às vezes a gente acha que Jesus está sentado no trono, como muitas pessoas acham, com todo respeito, cada um tem a sua crença. Humberto de Campos, no seu livro Crônicas de Além do Túmulo, fala então que quando Jesus ele foi crucificado, ele aparece para Maria Madalena, e Maria Madalena pergunta para Jesus: Mestre, aonde você está? E Jesus, o Humberto de Campos, em forma de poema, fala então, Jesus fala para Maria Madalena: Maria, eu fui umbral buscar Judas. Judas não entendeu a sua missão. Eu fui resgatar então um amigo. Verdade? Olha só, vamos sortear o livro, por gentileza, do número 1 ao 62. Número 39. Quem está com o número 39, buscar o livro aqui comigo, por favor. Pode vir bem, por gentileza. Nós temos 2 recados aqui para dar. É muito importante lembrar que a partir da primeira semana de setembro, dia 4, quarta-feira, quarta-feira de setembro, a palestra não será mais às 7h30, será às 8 horas, ou melhor, das 19h30 vai para 20 horas. Mas o tratamento fraterno vai continuar com o mesmo horário, que é das 19h30 ou 19h30 até as 20h30. E a Luz está promovendo um seminário para os pais e os evangelizadores. Vai ser feito no dia 15 de setembro, no
espírita, o clarim. Quem tiver interessado, hoje em falar com a lei. E vamos então para a nossa oração. Antes, vamos convidar os passistas para se preparar na sala de passes, por gentileza. Enquanto isso, vamos mentalizar em Jesus para a nossa oração. Amado Mestre, iluminai os nossos irmãos que não descobriram ainda que estão mortos. Iluminai, Jesus, os nossos irmãos que estão em coma, que ainda luta por permanecer aqui na terra, mas não pertence ao nosso mundo. Senhor Jesus, iluminai todos os hospitais, que sejam espirituais ou físicos, dando força para os seus nobres ajudantes, porque todos os dias desencarnam tantos espíritos e eles precisam de força. Senhor Jesus, me dá coragem de estudar cada vez mais, e às vezes a gente demora muito para estudar o Espiritismo. Se a gente não estudar o Espiritismo, a gente não consegue entender a espiritualidade, e não conseguimos entender a Tua Palavra. Senhor Jesus, que os Espíritos que estão fazendo tratamento agora, nesse momento, não apenas aqui no Centro Espírita, mas em todos os centros espíritas do mundo, que eles sejam iluminados, que eles sejam guiados pelas suas palavras. Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu tenho a possibilidade, ou eu tenho o centro espírita para ir, porque muitos sofrem e não têm uma palavra amiga para ouvir. É verdade. Senhor Jesus, por final, ilumina os parentes e os espíritos que acompanham lá na minha casa, que sejam doentes ou não, os doentes que sejam levados para os hospitais e para então os centros espíritas para tratamento. Que Jesus seja sempre louvado. Assim seja.